recentemente, da recuperação daquelas casas, me parece que são 4 casas, nunca mais andei por ali. Aquelas casas foram habitadas até 71, 72, morava gente por ali. Elas não têm porta nem janela do fundo, porque é na beira do barranco, como se diz na gíria. Só tem janela e porta na frente. Se abrir ali, está no rochedo, cai logo na água. E aquelas casinhas teve um período que destelharam uma casa, arrancaram porta, janela das outras. E eu falei com o Ronaldo Lopes quando ele era vice. Contei a história e pedi a ele para não deixar se acabar. Aquelas casas vão ruir, vai cair tudo e nós vamos perder uma parte da história do Penedo. Ele mandou recuperar, mandou fechar as portas e as janelas na base do tijolo, na alvenaria, mandou cobrir a que estava descoberta e depois me disse: Luiz, eu vou ser candidato. Se eu for eleito prefeito, eu vou recuperar aquelas casas que ali tem história. Certo, porque ali é a rua de entrada. Ali é a primeira rua do Penedo. Rua do Banheiro. Por quê? Porque as senhoras, mulheres, iam pelo dia, lavavam roupa, botavam para estender, tomavam seus banhos e iam para casa. À noite era a vez dos homens. Ninguém se misturava e era um respeito absoluto. Na hora de um, o outro não ia lá. Então, os trabalhadores braçais, todo mundo, os homens à noite iam, tomavam banho e iam para casa. E ficou, ali tem os degraus que foram esculpidos na própria rocha. Né? Os degraus de subida para a rua de entrada, a primeira rua do Penedo. Você andando mais um pouco, perto do restaurante da Rocheira, ali era a Rua do Sol. E à direita de quem vai em direção ao Barro Vermelho, no pé daquele rochedo embaixo, ali tinha, parece, 14 ou 15 casas, com jardim, né? Ajardinado na frente, bonito, muitas rosas, muitos cravos, muito jasmim. E quem tinha problema de tuberculose e tinha dinheiro, comprava uma casinha daquela. Quem não tinha, alugava, para segurar. O rio enchia muito, de noite a brisa era excelente e muita gente foi curada só com a graça de Deus e o ar purificado. Outros, segundo a história, faleceram ali. Mas existiu essas casas onde o pessoal que tinha uma certa condição ia para lá para se curar. Medicina atrasada, tecnologia atrasada, ciência atrasada, nós não tínhamos a penicilina ainda trazida, infecção, o cara ia embora. Então eu volto aqui a 1534, quando aqui veio o primeiro donatário da capitania do Pernambuco, Duarte Coelho Pereira. Ele veio, viu tudo, voltou, não comentou nada e o povoado ficou no mesmo. Tempos depois, em 1560, o segundo donatário da capitania do Pernambuco, Duarte Coelho Pereira de Albuquerque, veio aqui. Entrou a 7 léguas, da Foz até o Penedo. Então, quanto mais ele entrava, viu o volume d'água, ficou encantado. Muita planta, muito peixe. E além de ele estar observando e sendo observado pelos caetés, né? Eles, pela a margem, eles iam olhando, essa embarcação por aqui, quem são esses, né? Tinha os caetés e os aliados, que eram poucos, mas eram aliados índios, os abacotearas. E o Duarte veio até aqui e deu o nome de Penedo do Rio São Francisco. Voltou, divulgou, Penedo foi se movimentando. Ali, aonde tem as casinhas, e aquele trecho entre as casinhas e até a estação de captação de água, ali era o porto. Era ali aonde as embarcações paravam para descarregar. Não tínhamos o porto onde tem a balsa hoje. O porto era ali.
Em 1866, o Porto de Penedo foi aberto para embarcação internacional. Aí o movimento dobrou, o povoado foi tomando vulto, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Depois nós tivemos um movimento em 1835 dos malês em Salvador. Os malês eram escravos islamizados, inteligentes, sabiam escrever e ler árabe, tinha astrônomo, astrólogo, tinha matemático, desenhistas, eram sabidos. E eles queriam se livrar do jugo dos senhores brancos. E eles pregavam nos postes, nas paredes, a convocação para uma reunião em árabe. Ninguém sabia de nada, só eles entendiam. E na noite que estava tudo certo para o movimento, alguém delatou. E a arma que eles tinham era o quê? Pau, enxada, foice, estrovenga, machado. E a polícia naquele tempo já tinha espingarda 2 tiros em uma carreira. Então conseguiram matar os 60 negros nessa leva, nessa noite. Inclusive os 4 que eram cabeça, que foram condenados ao açoite, 1.500 açoites, morreram no tronco, né? E uns correram, caíram no mar, se afogaram. Outra leva veio por terra e vieram chegar aqui na Foz do São Francisco. Eles vêm da divisão do mar com o rio, acompanharam o rio. E viram o povoado de Penedo, atravessaram para cá. Os malês foram os primeiros habitantes do Bairro Vermelho. Chegaram aqui, nessa época, uma leva foi para Marechal Deodoro e a maior quantidade de malês ficou no Penedo. Com esse movimento que eles fizeram na Bahia, que foi abortado, muitos foram mortos e o movimento fracassou. Então, eu volto a falar nas casinhas, me parece que são 4, vão ser recuperadas, está postada aí a foto da atual, 2026, e como elas serão futuramente. Dá para vocês pesquisarem aí. Tem uma outra reivindicação minha ao prefeito, que é a recuperação do cuscuz. A primeira captação d'água de Penedo, que data de 1712. As casinhas ali é de 1761, século XVIII. A prefeitura desapropriou ali. Não tem ninguém, não vai aparecer nenhum dono mais. Mas é para o bem da cidade, para o bem de Penedo, para o bem da história. Louvável a atitude do prefeito. E eu espero que ele recupere o cuscuz, construído pelos carmelitas em 1712, onde é o Colégio Imaculado, ali tinha a igreja de São Gonçalo Garcia, e do outro lado tinha o nosocômio, como chamavam naquele tempo, que era o abrigo dos frades. Como eles não tinham um superior para doutrinar, para moralizar, eles ficaram ao léu. Foi quando chegaram os franciscanos no Penedo. Resultado, houve um choque de religião. E o mais fraco, os carmelitas foram embora. Deixaram a igreja, deixaram o abrigo. Com o tempo o abrigo caiu. Chegou a matar 2 pessoas, que estavam dormindo lá na calçada. E ficou lá o cuscuz. E lá em cima de um olho d'água, de um minador. Ele pegava a água e a água corria para um tanque. Está lá as ruínas, 3 ou 4 degraus, tinha uma muralha, onde eles iam tomar banho. E o cuscuz é histórico, 1712, século XVIII. Tem que ser recuperado? Tem. Eu espero que o Ronaldo Lopes, como filho do Penedo, conhecedor da história do Penedo, ele mande recuperar aquilo ali, que é de suma importância para a história, não mais para a gente,
mas para quem está chegando, quem está nascendo, para os netos, para os bisnetos, e muita gente hoje, muita gente não conhece aquela história, nem das casas, nem do cuscuz. Obrigado.